E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue, o seu programa semanal de educação financeira. E já falamos aqui que finanças é um assunto para falar desde cedo. Exatamente. Inclusive, a gente fez um episódio aqui no Dia das Crianças. Trouxemos uma criançada aqui para falar sobre dinheiro. Foi um sucesso, inclusive você devia assistir esse episódio, foi muito bacana. E a gente entendeu que, de fato, a gente acha que criança, adolescente não deve, né, falar sobre esse assunto, ou não deve estudar, não deve ter acesso, mas não é bem assim. A coisa é bem diferente, inclusive esse episódio, a criançada botou a TV aqui de perna pro ar, foi bem interessante. Foi mesmo. Bem maluco. Bom, hoje nós vamos conhecer a trajetória inspiradora de um jovem que desde cedo começou a estudar o mundo das finanças. Aos 10 anos de idade, né, enquanto que as crianças estão brincando, eu com 10 anos estava babando na frente da TV. Assistindo TV Colosso. TV Colosso. Você já assistiu TV Colosso, que eu sei também. Mas ele não, ele aos 10 anos já estava imerso no mundo das finanças, estudando o assunto, conhecendo mais sobre o mundo financeiro e os investimentos. Então nós queremos dar já as boas-vindas, sem muitas delongas, estamos ansiosos aqui por essa história. Seja muito bem-vindo, Manuel. Obrigado, Érico. Obrigado, Patrícia. Para mim é uma honra estar com vocês aqui essa tarde. Fala um pouquinho pra gente sobre, se apresenta aí para nossa audiência. Bom, meu nome é Manuel, eu atualmente estou no 2º ano do ensino médio e sempre, desde criança, eu sempre tive interesse em estudar sobre investimentos, finanças, de como ser independente financeiramente dos meus pais. Conta pra gente o que te motivou a iniciar os estudos sobre finanças e investimentos aí aos 10 anos. Olha, Patrícia, o que mais me motivou foi essa minha vontade que eu sempre tive de ser independente financeiramente dos meus pais, né? Que, por exemplo, ir na banca, comprar figurinha, você ter que pedir dinheiro para os pais. Então, isso sempre me motivou a querer buscar formas de eu fazer meu próprio dinheiro, para eu conseguir usar o meu dinheiro da maneira que eu quiser, sem depender do outro. Bom, tá vendo? É porque você em casa, que está nos assistindo, inclusive, né, está aproveitando aí, já pediu o seu like, seu comentário, compartilha. Compartilha com seus amigos aí, jovens aí que não querem saber de dinheiro, ó, isso aqui é uma lição, viu? Como é que foi esse processo, Manuel? Conta pra gente, você começou cedo, 10 anos de idade. Então como é que você foi pegando material para poder estudar? Onde você buscou esse material? Conta pra gente um pouquinho desse processo. Olha, Érico, a primeira maneira que eu tentei me tornar independente financeiramente dos meus pais foi por meio de ideias empreendedoras, foi por meio do empreendedorismo. Então, como assim? Basicamente, vendendo coisas mais artesanais de assuntos que eu gostava. Por exemplo, no 4º, 5º ano, tinha lançado um filme do Wolverine, que era o filme Logan. E aí eu tive a ideia de que, como todo mundo estava comentando, gostou do filme, eu pensei, vou fazer umas garras do Wolverine em casa e vou vender para todo mundo. Rapaz! E aí eu comecei a fazer, fui e vendi na escola, mas aí acabou que chegou uma hora que eu tive um grande problema, o maior problema de todos, que era falta de clientes, né? Porque os meus consumidores eram os meus amigos. E amigos são finitos, né? Então teve uma hora que acabou. Eu tive um problema, aí não dava para continuar. E foi daí que eu cheguei em casa um dia e minha mãe tinha ido assistir uma palestra da ex-diretora do Tesouro, que ela tinha falado sobre diversificação de investimentos, né? Quais eram os tipos de investimentos em renda fixa. E aí minha mãe chegou um belo dia lá em casa, eu estava sentado jogando e minha mãe me falou, filho, hoje assisti uma palestra falando sobre vários tipos de investimento e assim, eu acho que você poderia pesquisar, aprender mais sobre o assunto, já que você gosta tanto assim, quer tanto ser independente financeiramente, eu acho que essa é uma maneira de você começar. E foi assim que meio que foi a ignição do meu processo. Então, como é que foi? Minha mãe tinha me falado sobre CDBs, CDI, e aí eu comecei a pesquisar. E basicamente como eu comecei a aprender foi por meio de livros, artigos na internet, cursos. E depois eu fui tentando pesquisar para entender o básico também, entender como é que funcionava a poupança, juros, esses títulos de renda fixa. Isso com 10 anos?
É, A gente isso tá com nos 10 anos ainda, né? 10, 11 anos. A gente não avançou, sério? né? Você 10. não fez com 20, não. Foi com 10 anos. Não, foi com 10. Isso aí, continua. Nas transição aí dos 10 para os 11 anos. E foi essa basicamente a minha maneira de estudar. Foi por meio de procurando a informação. Gente, olha que bacana. Você, pai e mãe que está nos assistindo aqui agora, olha a importância de você estimular o seu filho, independente do assunto. Não tem essa de, esse assunto é muito difícil, meu filho é muito novo. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Estimule o seu filho. Olha o que nós estamos ouvindo aqui, hein? E até porque a gente já trouxe esse tema de educação financeira para crianças. E o pessoal fala muito, né? Educação financeira nas escolas. Sim, gente, é importante, Exatamente. mas a educação financeira tem que estar nos pais também. Exatamente. Os pais precisam dar esse incentivo, os pais também precisam até dar exemplo. Exatamente. Porque senão a criança vai estudar uma coisa na escola e vai chegar em casa e vai encontrar ver outra outra. realidade e falar, meu Deus, eu acredito em quem? No professor, no meu pai, na minha mãe. Então, pais, é extremamente importante que vocês incentivem os filhos de vocês. Por favor, hein? E eu penso, principalmente, que se não fosse o apoio dos meus pais, eu também provavelmente não estaria aqui também. Eu não teria pesquisado, não teria feito nada. Provavelmente ia seguir minha vida normalmente. Olha aí. E fala pra gente assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao começar a investir? Passou por esse processo de estudos, buscou informação, agora eu vou começar a investir. Quais foram os maiores desafios? Olha, Patrícia, eu comecei a investir com uns 12 realmente, né? E os maiores desafios que eu tive, eu penso que foi paciência e o lidar com as minhas emoções. Porque eu ainda era uma criança, né? Então, ver toda hora aquela volatilidade do preço das ações subindo, descendo, subindo, Mas você descendo. começou com ações? Sim, sim. Você não está entendendo, Patrícia. Aqui é outro nível. É outro. Ele entendeu o que era renda fixa e falou: pelo amor de Deus, né? Vamos para a renda variável. Vamos para ações. Isso aí, bacana. Que tapa na cara. Mas vamos lá. Pois é, eu já comecei logo com algo extremamente complicado, né? E aí, graças a Deus, já tinha estudado antes. Mas, do mesmo jeito, o que você vê no papel não é o que você vê totalmente na realidade. Os livros não vão te dizer, olha, um dia uma ação pode estar a preço X, no outro dia é Y, sabe? Eles até falavam, mas não explicavam todo o processo de volatilidade, não explicavam nada. Então, como é que foi? Quando eu comecei, eu vi aqueles gráficos aí, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui, que foi... Minha primeira ação foi Magazine Luiza. Nossa! Ai, que dor! Nossa Senhora! Eu tenho ainda. Começou muito... Não, começou bem. Pois é. Começou bem. Época de pandemia, tava bombando. Mas e eu fui junto, né? Na emoção, no impulso, eu fui junto. Você foi junto. E aí, eu abri um certo dia lá, eu tinha comprado no Magazine Luiza. Aí, na outra semana, eu abri, a ação tinha caído uns 10%, 12%. Eu falei, caraca, meu dinheiro, meu Deus! Onde é que tá indo meu dinheiro? Entrou um desespero, vendi tudo. Ainda bem que eu vendi, aliás. Vendi tudo no desespero ali. E, assim, esse, por exemplo, é um exemplo, né, das dificuldades que eu enfrentei, que foram principalmente questão de ansiedade e questão emocional. Lidar com o emocional. Porque você tem que ter estômago, né? Para resistir ao mercado variável tem que ter estômago mesmo. Não é fácil não. E você enfrentou o pior viés, né, do investidor, que é o viés da aversão à perda, né? Que é justamente estar ancorado ali no valor, não querer se desfazer do ativo para não realizar a perda, mas você ainda teve a inteligência de conseguir se livrar. Parabéns. E ainda bem que não foi lojas americanas, né? Nossa Senhora, rapaz. Porque, tá vendo? Foi ruim? Foi. Poderia ter sido pior? Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Com certeza poderia. Manuel, você falou no início da entrevista sobre a parte do empreendedorismo, né? Quais foram as principais ideias sobre empreendedorismo que não deram certo? Olha, Érico, foi mais uma questão de... Por eu ser extremamente jovem, eu não tinha conceito de nada, nem estudo de nada. Então, eu me afundei nesse mundo aí das ideias e acabou que foi o que eu falei para vocês, né, agora há pouco, que eu comecei com algo mais artesanal e também com algo que eu gostava. E aí, os meus maiores problemas, as minhas maiores dificuldades foram realmente não ter planejado. Porque, com certeza, se eu tivesse... antes de, por exemplo, fazer as garras do Wolverine,
eu poderia ter planejado, olha, eu tenho X pessoas aqui interessadas, que são meu público-alvo, e quando acabar essas pessoas eu não vou ter mais para quem vender, então vou parar de fazer. Então, eu acho que o que eu mais tive dificuldade em relação ao empreendedorismo e problema foi questão de não saber me planejar. Quantas garras você fez? Olha, deve ter sido... Sobraram quantas garras no final das contas? Sobraram umas 8, 9. Aí comprou adamante, cotação lá em cima. Cotação lá em cima, não vende, aí ó. É o problema. Ô, gente, deu prejuízo, deu prejuízo. Deu prejuízo. Mas aqui, me contaram, hein? Ih, agora, hein? Não é pergunta surpresa. Ah, mas vai ter, com certeza. Me contaram que você deu aula de investimento para o 5º ano. Ah, Conta sim. isso pra gente. Bom, foi algo muito prazeroso poder contribuir, né, para as pessoas mais jovens, no ensino das pessoas mais jovens, né, principalmente crianças, né, no 5º ano. Então, foi realmente bem difícil, porque o tema da aula, o foco da aula era explicar o que era uma ação para um público de 5º ano. Então, eu tive que me preparar bastante para poder lecionar esse conteúdo. Então, assim, eu meio que tive que voltar atrás e pensar o que o Manuel, com 10 anos, estava estudando sobre ações. Como eu aprendi. E aí, tendo essa experiência que eu tive de começar com os 10 anos, eu pude me mapear melhor para dar essa aula para o 5º ano, né? Que eu fui convidado para a escola para dar essa aula para os jovens, né? Para as crianças lá do 5º ano. E aí, meio que foi um processo, eu diria que complicado, porém, como eu já tinha feito isso antes, passado pela experiência que eles iam ter comigo, então eu consegui lidar melhor com essas aulas aí que eu dei pro 5º ano. Olha que legal, hein? Ah, muito legal, né? E você estava com quantos anos quando você deu essas aulas? 15 anos. E eu achei que ele ia falar 12. 12. Que legal. E como é Muito que foi a legal. aceitação? Acho que é uma das perguntas aí. Como é que foi a aceitação deles? Dos alunos Isso. do 5º ano? Aham. Olha, quando eles me viram indo lá dando aula sobre investimentos, foi uma reação bem normal. Eles não acharam nada demais, acharam normal. Mas assim, quando eu comecei a dar aula, eu vi que tinha alguns, um tirando meleca, o outro fazendo desenho no caderno. Eterna quinta série, por isso, vem daí, né? exatamente, Vem isso daí. aí. E aí eu falei, pô, será que tá muito complicado o jeito que eu tô explicando? Como é que eu vou reter a atenção deles? Aí eu pensei comigo, como eu posso explicar por que uma empresa quer abrir capital na bolsa? Aí eu pensei assim, vou dar um exemplo mais prático. Aí eu falei, pensa no tio João que tem uma padaria na Praia do Canto. Aí tio João tá com muita demanda de pão, aí muita fila, aí tem dia que acaba o pão e ainda tem cliente querendo comprar pão. E aí o tio João tá faturando, tá lucrando, tem demanda, mas o tio João não tem o dinheiro para expandir. Então o que acontece? Tio João vai abrir a empresa dele para aceitar pessoas que podem contribuir com a empresa dele para aumentar a empresa dele, com dinheiro. E aí eu expliquei como é que funciona. O tio João vai chegar lá na Bolsa de Valores, vai falar assim, quero abrir o capital da minha empresa para que outras pessoas possam contribuir comigo. E aí eu fui explicando que quando o tio João abrir o capital na Bolsa, por exemplo, ele pode continuar sendo majoritário, né, continuar sendo proprietário da empresa, né, tendo mais de 50%, ou ele pode abrir para outras pessoas também ajudarem ele a tomar decisões, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui explicando para eles de uma maneira mais didática, com exemplos mais práticos do dia a dia, e aí eles foram se interessando no assunto, e eu fui explicando como é que as empresas ganham dinheiro com isso, como acontece para você investir, por exemplo. E aí eles foram tomando interesse e viram que era algo legal, positivo para eles. E aí teve um monte de pergunta no final, e aí o pessoal foi se interessando à medida que eles iam entendendo, né? Ainda bem que você deu o exemplo da padaria e não das garras do Wolverine. Né? Senão ia Mas ser você viu a percepção dele? Ele fez a leitura do público, percebeu que ele estava indo num caminho talvez muito técnico, ele mudou, tipo assim, a linguagem, ele mudou todo o processo ali de explicar. Pô, arrasou, hein? Agora você Achei sabe o que massa, passa um hein? professor na sala de aula. Né? É isso aí. Cumprimento seu pai lá, que seu pai é professor também. Não é fácil, não. Ô, Manuel, e o que te inspirou a criar o projeto de educação financeira
lá na escola? A minha escola ela já tinha alguns projetos solidários, né, para escolas públicas, mas, porém, apenas para matérias de matemática e inglês. E eu percebi, assim, eu ainda tenho essa percepção que educação financeira é algo que é necessário para toda a população. Todo mundo precisa saber como gerir seu dinheiro, como tratar bem o seu dinheiro, como fazer ele funcionar de verdade, né? Ter uma eficiência. Então, o que eu pensei? Eu fiz uma proposta para a escola, falando que era algo necessário, apresentei os pontos, apresentei como é que ia ser o projeto, e aí eles aprovaram. Mas, por eu ter 14 anos na idade que eu apresentei o projeto, teve um certo receio por conta da minha idade. Porque eu cheguei para o meu coordenador e falei, a gente pode, já dão aulas, né, de matemática e inglês para as escolas públicas, porque será que eu poderia dar aulas sobre educação financeira também? E aí rolou meio que um pouquinho de apreensão no começo, mas aí depois eu desenhei o projeto, escrevi, aí eu fui e apresentei para os meus coordenadores e eles aprovaram. Mas por conta da idade teve um pouco de receio e a ideia partiu principalmente dessa necessidade que eu vejo na população, tanto alunos de escola pública, de saber manusear o seu dinheiro da maneira correta, né? Porque hoje em dia a nossa população brasileira sofre muito com dinheiro, né? Endividamento. Então, saber gerir o seu dinheiro numa sociedade tão endividada, sem conhecimento de gestão financeira mesmo, é um avanço, né? Poder fazer com que mudar, né, essa perspectiva da nossa população, né? E a mudança se começa pela educação. Então, foi por isso que eu propus o projeto. Que lindo, hein? Viu? Nossa Senhora. Maravilhoso. E você então acredita que a educação financeira ela tem que começar na base? Sim, tem que começar na base, porque já tem que ser apresentados os conceitos desde o início, né? Para a pessoa já gerar convivência, né? Já começar a passar a conviver com esse ar de economizar, ter um endividamento saudável. Então, eu penso que essa noção básica de gestão financeira, gestão de dinheiro, eu acho que é necessário desde o início para não ter problemas no futuro. E viu o que ele falou aqui, né? Endividamento saudável. A gente já fez um programa aqui falando da diferença da dívida boa e da dívida ruim. Então, estar endividado nem sempre no sentido, nossa, se você está conseguindo pagar, se você está conseguindo gerenciar, se isso está sendo saudável, você está fazendo as suas conquistas, né? Não tem nenhum desafio. Então, endividamento saudável, exatamente. Isso aí é importante a gente estar atento a isso. O endividamento tem que alavancar o seu patrimônio, né? Trazer ativos para você ter renda passiva, né? E não ficar bancando aí gastos... Dublê de rico. Dublê de rico, não. Não. Manuel, quais foram as principais lições que você aprendeu ao investir o seu dinheiro na bolsa? Mas antes, calma aí, antes de responder essa pergunta, eu estou muito querendo saber como é que está a sua carteira de investimento hoje, cara. Fala aí, como é que ela está? Depois você responde essa pergunta aqui. Mas você quer saber... Percentual. Não, só fala os percentuais, onde você dividiu, em que você está investindo hoje em dia. Olha, Érico, vou tentar me lembrar aqui. Nossa Senhora. Uma parte está em fundos de investimento. Quais fundos? Imobiliário? Tanto fundo imobiliário quanto o próprio fundo de investimento mesmo. Eu tenho por volta... Se a gente for pegar fundo imobiliário, eu devo ter por volta de uns 30%. Em ações, eu devo ter 50%. 50% em ações, 30% em fundo imobiliário, fundos imobiliários. Uns 5% em fundos de investimento. E os outros 15% estão em renda fixa. Para garantir a segurança, para não ficar passando aperto, né? Porque você já passou muito aperto, sim. né? Chega de passar aperto. Vamos proteger aqui um pouquinho, que é para poder o pai respirar, né? Tive apertos começando a investir, rapaz. Isso aí. E a Selic é a 10,5, né?
CDI tá ouro nessas Bombando. Olimpíadas. Bombando, exatamente. Tá, então agora você me fala aí quais foram as principais lições que você aprendeu na Bolsa. Olha, Érico, falando até sobre essa parte de diversificação, o que eu mais aprendi foi que o dinheiro que eu investi era o dinheiro que eu recebia da mesada. E assim, como não era muito dinheiro, era o dinheiro suficiente para eu botar em uma ação ou botar em um fundo imobiliário. Então, a maior lição que eu tive foi diversificação. Uma das maiores lições foi diversificação. Saber diversificar as suas alocações, né? Porque se você só aloca todo o seu dinheiro em uma ação ou em um setor, se algo de errado acontecer ali nesse setor ou nessa ação, você não está seguro. Você está totalmente vulnerável à variação dessa ação ou desse setor. Você não tem como se proteger. Então, eu fui botando meu dinheiro em uma só ação e eu fui percebendo, eu fui estudando mais e à medida que eu fui estudando e amadurecendo, eu fui percebendo que deixar todos os meus investimentos em, vou dar um exemplo aqui, 3 ações, 2 ações, me deixaria com um risco muito alto, porque eu estaria totalmente vulnerável a qualquer flutuação naquelas 2 ações, 3 ou naquela única ação ou setor. Então, uma das principais lições foi saber diversificar o meu patrimônio. E, além disso, outra lição que eu acho fundamental que eu tive foi saber poupar, saber gastar menos, usar meu dinheiro de uma maneira eficiente. Que foi, ao invés de eu ir comprar figurinhas na banca, comprar álbum, ao invés de comprar 10 pacotes de figurinhas, eu compro 5, os outros 5 eu invisto, ou eu guardo para qualquer oportunidade futura de investimento, alocar meu dinheiro. Então, realmente, as 2 maiores lições que eu tive foi a lição de saber diversificar meu patrimônio, ter que diversificar, e de poupar meu dinheiro, né? Gastar menos, usar meu dinheiro de uma maneira mais eficiente. Gastar menos do que você ganha é um mantra que a gente fala aqui constantemente. Nossa, mãe, pedra... Todo episódio. A gente bate aqui em todos... Exatamente. É um desafio, né? A gente sabe. É um desafio, mas aí, ó, tá vendo? Tá aqui o Emanuel que não deixa a gente mentir. Sozinho. Então a gente está caminhando para finalizar o nosso programa. E aí, com certeza, tem muitos jovens, adolescentes, né, assistindo esse episódio. E aí eu queria saber qual é o conselho que você dá para eles. Estão querendo começar a investir ou assistir o programa e falar, nossa, é possível eu também começar, né? Vamos sair do TikTok, galera, vamos estudar sobre investimentos, sobre finanças. Mas qual o conselho que você deixa para eles? Olha, Patrícia, o maior conselho que eu daria é que procure estudar, aprender sobre investimentos antes de fazer qualquer aplicação. Assim, comece a investir desde agora, não deixe para depois, estude, tenha consciência de onde você está investindo. E assim, vou dar um exemplo aqui. Eu imagino que qualquer um que esteja começando a aprender de investimentos, ou alguém que sabe muito, conhece o Warren Buffett, que é o maior investidor pessoa física do mundo. E a história de Warren Buffett é muito interessante porque há uns 11 anos, Warren Buffett vendia jornais Coca-Cola para os seus vizinhos. E ele juntava mais ou menos uns $150 por semana com essas vendas. Ele saía todo dia, de manhã cedo, para vender jornais e Coca-Cola para os vizinhos. E todo esse dinheiro que ele juntava com as vendas desses itens, ele investia. Que ele começou a vender jornais Coca-Cola com 11 anos e começou a investir aos 11 anos. E eu acho que uma lição que Buffett pode passar para a gente é que de grão em grão a galinha enche o papo. Ou seja, ele começou com $150 por mês e hoje ele administra mais de $1 bilhão. Então, assim, o importante é você estudar, ter consciência de quando você for investir, aonde você está investindo, ter consciência do que você está fazendo e começar a investir o quanto antes. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não vai falar mais nada, né? Acabou o programa. Acabou. É isso aí. Arrasou. Parabéns, a gente quer te agradecer, né, por você ter vindo aqui compartilhado com a gente seu aprendizado, seu conhecimento. Tenho certeza que vai servir de inspiração
para outros jovens, para outros adolescentes, para crianças também, para os pais também que estão assistindo, falam, poxa, acho que estou demorando a falar disso com meu filho, né? Menino, vem cá, vem assistir aqui. Vamos bater um papo. Né? Então, a gente está muito grato você ter aceitado. Sucesso para você. Obrigado. Né? A gente está à disposição, né, Érico? Precisar de alguma coisa, a gente procura. Fazer uma consultoria. A gente procura. Deixando na minha carteira, estou com umas dúvidas aqui, vou convidar o Manuel. A gente convida ele para um outro programa, né? Exatamente. Precisa sim. Parabéns, cara. Parabéns pela sua motivação, pelo seu empenho em buscar. Esse assunto é realmente um assunto importante e tem preocupado muito, como você disse, a família brasileira. Então, é isso aí. Parabéns. Você vai longe. Muito obrigado. Muito grata. E onde encontra o perrengue, Érico? Exatamente. Se você caiu de paraquedas ou acordou de um coma de 50 anos, você vai encontrar o perrengue aonde? Você vai encontrar no Spotify da TV Vitória, no YouTube da TV Vitória, no site do Folha e na Pan News, toda quarta-feira, 16h30, 90.5. É perrengue para todo lado, não tem desculpa. Mas depois do episódio de hoje não tem mesmo. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Beijo. Tchau.